Que seja então um momento de muito proveito, né? Como foi falado aqui nas nossas preces iniciais e nas nossas reflexões aqui de início. Tá, pessoal? Então, um tema que eu trouxe hoje, eu pensei, né, como foi esse pensamento para falar sobre as nossas escolhas, né? Então, o nosso tema de hoje é falar um pouco da grande dúvida que nós temos quando estamos aqui na nossa trajetória. Então, a gente começa a entrar nessas questões espirituais, começa a sair um pouco ali daquele materialismo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Começa a refletir, quem sou eu? Então, a primeira reflexão, quando nós nos conscientizamos que somos espíritos eternos. Então, a gente começamos, na verdade, muito tempo atrás, a nossa caminhada, ainda ignorantes, ainda muito imaturos, e aí estamos, digamos assim, no meio da jornada, que ainda tem muita continuidade. Então, a doutrina espírita começa ali a esclarecer as nossas questões a respeito disso, né? De que nós estamos aqui. E aí a segunda pergunta, né? Onde estamos? Onde estamos? A nossa Terra aqui é um planeta e, como nós vemos, temos muitos planetas aí na nossa criação. Então, o Espiritismo mais uma vez nos traz o conhecimento de que nós estamos num planeta escola. Então, estamos aqui em uma jornada de aprendizado em um planeta que é chamado, né, categorizado como um planeta de provas e expiações. Então, já está ali o nome da nossa palestra, né? Escolha das provas. Já estamos falando que aqui é um planeta perfeito para quem vem fazer prova, né? Somos nós mesmos. Estamos aí matriculados. Em seguida, nós perguntaremos: e quais são essas provas que nós temos que passar? Como isso acontece? Então, na verdade, essa palestra é uma pincelada sobre estas escolhas, tá? Grandes escolhas. Então, a nossa palestra, gente, eu me baseei bastante no Livro dos Espíritos. Na verdade, a gente tem lá um capítulo que trata só sobre essas escolhas. Vale a pena conferir, mas eu trouxe aqui várias dessas questões para a gente conversar e refletir nessa manhã. Então, lá no Livro dos Espíritos, como eu disse, tem essa questão que é a 258, que seria essa: quando na erraticidade, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, entre o nascer, morrer e renascer, a gente tem um período que nós chamamos de erraticidade, que não tem nada a ver com erro, tá, gente? É só, digamos assim, o espírito está ali buscando saber como ele vai se posicionar. Ele está na erraticidade no sentido de reflexões, né? Sobre o que vai aguardar nessa próxima trajetória, né? Vou começar de novo ali na Terra, o que eu vou passar? E essa questão, né, o Kardec posiciona assim, uma questão que eu acho que ocorre para todos nós, né? Como é que a gente pensa? Poxa, eu vou nascer naquela família, eu vou passar por aquela profissão, como será? Né? São muitas decisões. Então, a resposta, gente, olha aí a nossa responsabilidade, né? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o nosso livre-arbítrio. Então, a resposta aumenta a nossa responsabilidade, né? Nós escolhemos. Mas aí também traz mais dúvidas para nós. Como assim eu escolhi, né? Eu ainda sou um espírito em desenvolvimento. Eu ainda tenho muitos defeitos. Como assim eu escolhi? Tá? Então esse capítulo é muito legal porque ele vai trazer, e também não só esse capítulo, várias obras no Espiritismo vão responder essa pergunta. Então, a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal caminho para seu adiantamento, é um dos atributos ali de livre-arbítrio, tá? Então, o desenvolvimento das nossas escolhas acompanha a nossa evolução.
Então, claro, quanto mais assim esclarecidos a gente sai daqui da Terra, desencarna, mais esclarecidos a gente chega do lado de lá. Quanto mais perturbação a gente tá, mais perturbados a gente tá do lado de lá. Mas uma coisa legal, porque assim, a escolha dessas provas é uma lei, tá? Então assim, nós temos sim muita importância nas nossas escolhas, tá? Após a perturbação da morte, que aí assim acontece, por mais esclarecimento que a gente tenha, né? É um período ali que a gente fala de perturbação, o espírito é livre e por isso ele pode escolher. Ele sabe quem foi antes e sabe quem prejudicou, conhece as suas necessidades, as reparações que precisa fazer, então ele escolhe responsavelmente. Então eu achei muito legal essa passagem, porque várias vezes a gente olha, principalmente para os nossos colegas, né? A gente fala assim, gente, mas fulano tem condição de escolher, ele é tão cabeça dura. E nós mesmos, né? Falamos assim, poxa, mas como assim? Mas o que acontece? Quando nós estamos aqui, né, vivendo o nosso dia a dia, na nossa correria, nas nossas atribulações, nas nossas necessidades, né? A gente tem ali problemas de saúde, problemas na família, enfim, atribulações do trabalho, tudo mais. Então, isso, como se diz, distrai um pouco o nosso pensamento. Por mais que a gente pense e estude aqui nos livros, né, estude o Espiritismo, a gente acaba 70% do nosso tempo, ou mais, né? Eu acho que uns 80%, né, gente? A gente acaba ali ocupando com toda a correria. Né? Agora, pensa assim, no momento que a gente sai da matéria, a gente começa a ver com outros olhos já. Né? Primeiro, você se vê sozinho, tá? Porque muitas vezes a gente não é, assim, na luta do dia a dia, a gente tá resolvendo o problema do fulano, do ciclano, dos filhos, dos pais, tudo, e aí você olha para você e se vê ali, porque assim, a nossa encarnação, né? Então muitas vezes nós temos que sim olhar nós, individualidade. Então nesse momento, digamos assim, o primeiro choque espiritual que nós temos no desencarne é se olhar para si mesmo. E muitas vezes, olha que legal, assim, que importante os trabalhos que a gente tem, trabalhos mediúnicos que ocorrem aqui na casa. Muitas vezes a gente tem esse despertar espiritual aqui nos trabalhos, né? Digamos assim, nos momentos que nós temos o intercâmbio. Então, para isso também é a utilidade da mediunidade. Então, nós estamos falando às vezes com espíritos que demoram para despertar, para entender a condição de desencarne. E eu acho que não vai ser muito diferente pra gente, não. Eu acho que vai dar como é que se diz, né? Um mal entendido ali, né? Até você entender, falar, poxa, desencarnei. E agora? O que acontece depois disso? E aí você começa, igual colocado aqui no texto, a fazer essa autoanálise. Não que a gente também não possa fazer em vida, né, gente? Por favor, vamos fazer no nosso dia a dia. Poxa, o que eu preciso melhorar? O que está pegando no meu calcanhar aqui? Que pessoas eu preciso me entender? Então, assim, a gente começar esse raciocínio aqui enquanto nós estamos encarnados é muito bom também, mas a gente também tem que saber que vamos ter esse tipo de pensamento e de maneira mais espontânea, tá? Mas aí também, mais uma vez, o nosso livre-arbítrio. Porque cada um tem o seu momento de despertar. Então, às vezes nós temos espíritos aí que estão assim, séculos e séculos atrás, não é? Entendendo ainda, digamos assim, em um momento de revolta, em um momento de não aceitação, né? Porque a partir do momento que você entende, vamos programar as futuras escolhas. Vamos soltar as escolhas que a gente teve lá atrás e olhar para um novo horizonte, né? Então, gente, cada espírito, nós aqui, né, escolhemos de acordo com a nossa natureza, com a natureza das nossas faltas anteriores, com coisas que a gente precisa
progredir. E a gente pode, né, digamos assim, uns podem impor-se a si mesmo uma vida de misérias, de privações, também não só para resgatar os débitos, né, que seriam as expiações, mas também para aprendizados, tá? Então, às vezes a gente olha uma situação de muito sofrimento e fala, poxa vida, essa pessoa errou muito lá atrás. Nem sempre. Às vezes ela está, digamos assim, avançando na prova para crescimento, tá? Isso é muito interessante. Mas então, aqui, igual falamos, uns podem impor a si mesmo uma vida de misérias, objetivando suportá-las com coragem, e outros preferem experimentar as tentações da riqueza, do poder, que são, gente, cá entre nós, são muito mais perigosas, tá? A chance, né, digamos assim, de você tirar proveito da encarnação é colocada na nossa mão. Então, claro, temos as equipes espirituais que nos recebem do lado de lá e vão expondo para nós, né? Olha, vamos conversar, né? O que poderia ser oportuno para você? Vamos fazer essas escolhas com responsabilidade? Mas a gente pode dizer sim ou não, né? Falar, eu acho que para essa daqui eu não estou preparada ainda, vamos esperar mais umas 2 encarnações e a gente tenta de novo? Mas o que acontece? É o tempo, né? Para cada um pode ser diferente, tá? E outro ponto importante também, gente, a escolha não é unilateral, a escolha das nossas provas, tá? Por quê? A gente tem, por exemplo, a vida em família como uma prova ali. E tem quem fala assim, não é possível, eu não escolhi nascer nessa família. Opa, escolheu e foi aceito. Não é? Tem também, né, aquela questão, não é assim, né, gente? Ó, tô chegando, sou filho de vocês, tchau. Não, tem uma troca ali. Então, é muito legal, muito interessante, vários livros nos colocam essas situações, né? Eu lembro foi Mensageiro dos Santos, às vezes me fogem os nomes dos livros, mas muitos deles aparecem, por exemplo, alguém, antes de encarnar numa família, de nascer numa família, tem que ter motivos, né? Então, olha, você tem assuntos a resolver aqui, vamos começar a conversar? E aí, no sonho, os pais futuros encontram as suas crianças, e aí eles conversam. E às vezes, gente, principalmente quando existe ressentimentos, né, a serem resolvidos, é muito difícil, porque às vezes o pai não aceita, a mãe não aceita, e aí demora, né, mais um tempo ali aquela encarnação a ser acertada. Ainda assim, com o aceite, podem ter dificuldades de aceitação real, porque aquela coisa, igual eu estou falando para vocês, a gente programa, fala assim, olha, não, eu já vi as minhas faltas, já estou consciente, eu vou encarnar nessa situação, vou passar duras dificuldades, vou ter problemas ali, porque eu preciso me melhorar, mas aí na hora do dia a dia, aí que vem os nossos sofrimentos, né? A gente fala, poxa vida, Deus, me coloca um castigo desse, ou então me coloca uma pessoa dessa, e aí a gente, né, vamos entender que não é bem assim, né? Então a gente tem a escolha, como Kardec coloca, do gênero das provas. Então, tem isso também, gente, que é bem legal. O espírito, a gente vai tendo o peso das nossas escolhas, né? Pode parecer estranho, igual eu falei, mas o espírito é orientado ali e ele vai ter sim uma visão do que ele precisa fazer, mas o dia a dia pode ser muito duro. E aí tem os que escolhem, né, igual falamos aqui, do caso da riqueza, né? Será que é uma prova boa? Muita gente se perguntar, você quer nascer rico, bonito, como é que diz? Inteligente, bem estudado? Opa, claro que queremos. Mas vocês sabiam que nem todas as pessoas conseguem suportar? Como nós vimos, né, assim comentamos no início, uma triste saída, né, que é a questão do suicídio, muitas vezes vem nesses momentos em que não se consegue mais suportar aquele vazio, e ele pode ocorrer de várias formas, né?
se a gente se entrega para as drogas, para as bebidas, para situações que desgastam, que queimam esse, como é que diz assim, a gente tem um tempo determinado aqui na nossa encarnação, que é feito um acordo com a gente, né? Você vai ter esse tempo disponível para fazer as suas medidas, né? Tomar suas decisões na encarnação. E aí a gente às vezes gasta de maneira fútil e que não tem proveito. O que vai acontecer? A gente retorna para o lado de lá, olha, né, com outros olhos, igual eu falei, e aí começam os arrependimentos. E se eu soubesse, se eu tivesse feito mais, se eu tivesse me empenhado mais, se eu não tivesse ido por esse caminho. Então, muitas pessoas, igual aqui tem uma questão, né, que é 267, que fala assim: muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, mas não será por certo como expiação, ou como prova? Então eles colocam aqui que a matéria a gente assim conscientemente deseja, né? Mas se formos parar para pensar, quantas questões ali, questões de futilidade, questões de que a pessoa começa, né, a desconfiar de todos, não tem com quem confiar, com quem partilhar. Vemos o quanto é triste se a pessoa não tem um preparo, né? E até o Kardec relata o caso de sucesso. Na verdade foi descrito em O Céu e o Inferno. Entre os espíritos felizes, uma mulher que vence a prova da riqueza admiravelmente. Quando Kardec conversa com ela sobre como ela conseguiu algo tão raro, ela diz assim: porque eu demorei para escolher essa prova. E muita gente, igual a gente falou, né, estamos escolhendo de primeiro. Mas ela falou assim: porque eu tive sucesso, porque eu demorei. Ou seja, assim, eu pensei bem. Quando escolhi, eu estava preparada para enfrentá-lo. E assim, trazer benefícios não só para ela, né, mas para as pessoas que o cercam. Que aqui nesse caso, ela pôde doar, ela pôde aproveitar, digamos assim, multiplicar o talento, né, que ela recebeu. O que é muito, muito bem visto, né, muito, muito importante. Então, e as desistências? Né? O que fazer no caso assim? Coisas que nós não conseguimos completar. Então, a desistência acarreta a repetição da prova, e é nisso que consiste a expiação. Então, quando a gente fala que a Terra é planeta de provas, provas são os exercícios, né? Pensando aí na vida do estudante, as provas são aquelas avaliações que nos permitem crescimento. Agora, as expiações são aqueles momentos que a gente passa e que nós estamos ali fazendo resgates, tá? Deu para entender um pouquinho a diferença, né? Então, a repetição da prova, e é nisso que consiste a expiação, e por isso o sofrimento será tanto mais severo quanto o número de vezes que repete a mesma prova. Portanto, o sofrimento está relacionado com a desistência do enfrentamento daquilo que compete ao espírito cumprir, tá? Então, ali realmente a gente vê a importância, né, da gente sempre analisar o que está acontecendo no nosso dia a dia, né, o que nós estamos passando, ou às vezes, como ele falou aqui, situações que se repetem, né, você fala assim: poxa, parece que eu estou passando por isso de novo. É justamente nesses pontos que a gente tem muitas vezes a expiação, tá? Então, aquela prova sendo colocada ali para a gente de maneira familiar, né, a gente fala: nossa, parece que eu já passei por esse momento. Às vezes é para a gente pensar e tomar decisões diferentes, tá? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, então nós temos aqui também outras questões aqui que falam sobre essas causas das aflições. Um ponto também importante: nem tudo que acontece na nossa vida é expiação, tá? São também situações que são geradas pelo nosso livre-arbítrio, ou seja, pela nossa livre escolha. Então, ele comenta aqui
que nós muitas vezes nos preocupamos com a nossa vida de ontem, né? Fala assim, nossa, mas o que será que eu fiz? Aquela análise, né? Muitas vezes a gente se preocupa com a vida de ontem. E outras tantas nos ocupamos com terapias, até mesmo pensamentos ali que são prejudiciais, porque a gente vai fechando o pensamento para aquilo, né? Então, eu estou passando por isso, é porque eu mereço. E começa, sabe, entrar numa vibração ruim. Mas não, gente, todavia, o grande causador dos males é o próprio espírito durante a encarnação, seja por não fazer o que devia ou fazer o que não devia. É pior ainda. Então, não tem castigo divino. O pessoal fala, Deus está me castigando. Não. Gente, é responsabilidade. Então, o legal do espiritismo é que ele troca isso, né? Ele troca culpa, pecado por responsabilidade. Então, o homem, em grande número de casos, né, os humanos, é causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, ele acha, né, fala assim, não, é tal situação, é tal pessoa. Então, muitas das nossas provas que nós estamos passando por aqui, às vezes são situações do nosso dia a dia que nós não resolvemos ou que nós adiamos, tá? Então, eu achei bem instrutivo isso. Por ser infinitamente justo, Deus realmente cria todos iguais, mas na condição de simples ignorantes, para, através das provas, desenvolverem aptidões e gostos diferentes. E, enfim, tomarmos a nossa posição na grande oficina da criação. Porque tem outra pergunta aqui, né? Por exemplo, se Deus queria que nós fôssemos lá para a perfeição, por que a gente já não nasceu perfeitinho? Não é? Ia ser todo mundo padronizado. Igual caixinha de bis, né? Você abre e você fala, esse é igual a esse, é esse, é esse. E aí, gente? A gente ia ter alguma participação, algum mérito ali? Poxa, porque é legal a gente olhar para trás e falar, quanta coisa eu superei. Deslizei aqui, deslizei ali, poderia ter feito melhor. Hoje eu tenho uma visão, que eu só cheguei nessa visão porque eu passei aquele problema, tá? Então, olha que legal, eu acho que... eu até vi uma tirinha engraçada sobre isso, né? Eu até coloquei aqui, como é que é? Espitirinhas, são tirinhas espíritas, os desenhinhos, né? Aí tem um espírito ali, é um engano, não preciso voltar. E os outros, como é que diz assim, os guias, né? Lá com ele, e ele falando, já terminei as minhas 179 encarnações, eu já estou evoluído. Aí os guias, e ele ainda acha que não precisa reencarnar. Ou seja, se ele está falando que já está evoluído, peraí, vamos ver ali. Porque, gente, até aí outra pergunta também muito legal nesse capítulo. Os espíritos que já estão lá na nossa frente, eles precisam ainda encarnar? Eles precisam ainda de provas? Sim, eles ainda vêm, na verdade, com missões, né? Para nos trazer, para impulsionar, para ajudar. Então, olha só, então se o Espírito está falando assim, tá bom, não precisa encarnar nada, acabou, para mim já estou satisfeito. Quer dizer que ele ainda precisa caminhar, tá? Então, até que chegue o estado da perfeita pureza, o Espírito terá que passar constantemente por provas? Essa questão é 268, aqui do capítulo 5. Sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas, tribulações materiais. Ora, o espírito, chegando a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer, que seria as expiações, tá? Mas tem sempre deveres que o ajudam a aperfeiçoar-se e não são penosas para ele, a não ser os de ajudar os outros e se aperfeiçoarem. Então, gente, e até mesmo assim, agora voltando nas situações de falha, poxa, eu não consegui, nessa encarnação, não consegui. Deus de infinita bondade, Ele ainda tem para nós a consolação de que nem tudo se acabou.
pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. Então é necessário distinguir que esses perigos, né, essas provas, esses desafios fazem parte, tá? E não são castigos, não são, e assim, igual a gente viu aqui, quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, menos penoso vai ser para nós. Então, se ainda está difícil, está pesada a carga, é que a gente ainda precisa subir um pouquinho o barranco, né, digamos assim, evoluir mais um pouquinho. E isso vai acontecendo conforme a nossa boa vontade, igual falamos, né, a nossa liberdade de escolha. Mas vamos estudando, vamos pensando mais para fazer cada vez mais melhores escolhas, tá? Então, agora para finalizar, eu trouxe uma frase do Chico, que é muito legal, que é assim: Deus nos concede a cada dia uma página da vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico e Emmanuel. Então, a cada dia nós estamos tendo páginas, temos a nossa bagagem, digamos assim, que a gente viu, né, até palestras passadas, que é o nosso ontem, o nosso hoje e o nosso amanhã, que a gente está se programando. Então, nós temos esse conhecimento, cabe a nós usar. Então, Deus nos concede a cada dia uma página da vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então vamos, apontar cada vez mais o nosso lápis, né? Estudar mais e abrir mais o nosso coração, né? Com muita fé e com muito otimismo. Eu acho que é a palavra de ordem aí, para termos boas escolhas. Pessoal, era isso que eu ia trazer por hoje. Agradeço muito a atenção. Que Deus nos abençoe nessas caminhadas.